E som testando, tudo certo, gravando, beleza. Pessoal, nós vamos entrar na matéria agora, que envolve o nosso capítulo 10, tá? Chamado de histologia vegetal. A gente estudou os filos das plantas e agora nós começamos a estudar os seus tecidos. Que nem a gente vai estudar também os tecidos humanos. Eu não lembro aqui na cabeça, porque no terceiro ano também pega a matéria do segundo, e às vezes me confunde. Se a gente chegou a estudar tecido humano, eu acho que não, né? Não vamos estudar ainda. Então nós vamos cair nos tecidos vegetais. E aí, galera, o slide já está com a estrutura bem boa, assim, em relação a resumo, tá? Então vamos lá. Histologia significa... Histo vem de tecido, logia é estudo. Estudar os tecidos vegetais. E aí é o seguinte. Como qualquer ser vivo, tanto animal como vegetal... Ô, gente, alguma dúvida aí? Podemos começar certinho? Alguém já falar alguma coisa? Então tá bom. Histologia vegetal. Nós vamos estudar os tecidos. E o que é considerado tecidos? É quando eu tenho um conjunto de células que vão fazer funções semelhantes. Isso é o nome que a gente dá para tecido. Tá? Então, um conjunto de células vai ter a mesma função. E aí, aqui nós temos uma excelente divisão para você entender os tecidos das plantas. Tem os tecidos conhecidos como meristemas ou meristemáticos, que vão ter a função de crescimento. Eles vão ser, vamos botar aqui, ó, para ficar bem fácil você guardar, como se fossem as células do vegetal. Se a gente partir para esse princípio aqui, a lógica fica muito fácil. Porque a gente sabe que o ser humano possui lá as células tronco, que são as células que geram todos os outros tecidos do corpo dele. O meristema seria esse papel aí, tá? No qual geraria, ele serve tanto para gerar o crescimento e originar outros tecidos. E vem a ideia de célula-tronco. Tá? Então, se uma planta cresce, é por causa desses tecidos chamados meristemas. E todos os outros tecidos que aparecem aí abaixo, os parênquimas, colênquimas, esclerênquimas, floema, xilema, epiderme, periderme, toda essa turminha veio todo mundo originado dos meristemas, tá? Beleza, galera? Alguma dúvida? Então você vai botar aqui o nosso meristema origina esses caras, tá? Todos eles originam esses caras. E esses caras, tá? Aqui tá todos os tecidos originados dele, as suas funções, tá? No geral, floema e xilema são tecidos responsáveis por transporte, né, condução de seiva, epiderme e periderme, revestimento. Então aqui já está massa demais o resumo. E aí a gente vai analisando isso pouco a pouco. Primeiramente nós vamos começar com o tal do meristema, que é a nossa célula-tronco vegetal. Esse meristema ele vai estar na parte da planta onde ocorre crescimento por multiplicação celular, ou seja, ele vai estar em certas partes da planta onde a planta cresce. Quais são as características, tá, das células desse tecido? Vou botar
das células que o compõem, que são as células meristemáticas. São pluripotentes, alta capacidade de diferenciação. Isso aqui significa o que, galera? Gerar outros tecidos. Tá? Indiferenciada. Não realizam função específica. O que acontece, gente? No mundo da célula funciona assim. Ou você é especializado em alguma coisa e exerce alguma função, que seria uma célula adulta, uma célula já diferenciada, ou igual as células tronco ou as células meristemáticas. Elas têm uma alta capacidade de multiplicação, mas não exercem função nenhuma, não são especializadas em função nenhuma. Vamos fazer uma analogia bem simples. Os profissionais de uma sociedade seriam as células adultas e os estudantes seriam as células meristemáticas, entre aspas, as células tronco. O que acontece? Qualquer um de vocês tem uma função definida, específica na sociedade? Não. O estudante ele não tem uma função específica. Diferente do médico, do lixeiro, do padeiro, do guardinha, do músico, do professor. Todo mundo tem uma função específica. Ele é especializado em realizar uma atividade própria. Então, quando a célula é uma célula tronco, ela não realiza função nenhuma. E o estudante é o seguinte: qualquer estudante ele pode virar qualquer profissional numa sociedade. Ele pode ser um médico, ele pode ser um músico, ele pode ser um professor, ele pode ser um guarda, ele pode ser um advogado, ele pode ser um comerciante, ele pode ser um atendente, ele pode ser um lixeiro, ele pode ser qualquer profissão. E aí o que acontece? O estudante, ele é uma coisa in natura, ou seja, ele ainda não é nada especificadamente, mas ele pode se transformar em qualquer um desses. É tipo a lógica da célula meristemática. Ela não faz função nenhuma. Ela não é uma célula de revestimento, ela não faz função de transporte de nutrientes, ela não faz função de proteção, de sustentação, não faz nada. Só que ela tem a capacidade de gerar outros tipos de células e, além disso, de se multiplicar, né? Se copiar multiplicando em grandes quantidades. Ô, gente, ficou claro o que é essa diferença entre ser uma célula indiferenciada e ser uma célula diferenciada? Digamos assim, eu como professor seria uma célula diferenciada, eu realizo uma função específica. E o aluno não, ele não realiza uma função específica, ele ainda vai realizar alguma função depois que ele, né, amadurecer, estudar e tudo mais. Pessoal, alguma dúvida aí? Tá bom. E aqui a gente faz o seguinte paralelo.
menor especialização de uma célula, maior a capacidade de multiplicação dela. Tá? Maior especialização equivale a uma menor capacidade de multiplicação. É sempre esse negócio. Então, a célula meristemática ela se enquadra justamente no primeiro caso. Tá? Essas células é o seguinte. Tem uma parede celular aqui, um núcleo grande e uma alta capacidade multiplicativa. Então, gente, células-tronco vocês vão resumir em duas coisas. Bem simples. Alta capacidade de multiplicação e a questão de ser pluripotentes. São capazes de gerar outros tecidos, né? Outras células de outros tecidos. São as duas principais coisas que vocês têm que guardar de uma célula meristemática. Beleza? Vamos entender como é que essas células vão trabalhar em relação ao crescimento de uma planta. Isso aqui eu tinha comentado com vocês, ó, que as plantas elas não param de crescer, não, cara. Se nenhuma árvore sofresse ação de raios, de grandes ventos e tudo mais, ela ia crescendo, crescendo, crescendo e nunca ia morrer. Porque justamente quem promove o crescimento das plantas, que é o meristema, eles não param de multiplicar, não. As células dele não. Não para. Só que a planta vai crescendo, crescendo, crescendo e ela vai ficando frágil em outros pontos, né? Uma planta muito alta fica sujeita a muita ação do vento, raios caem nela. E aí a planta vem morrer de outras causas. A planta nunca vai morrer de velhice, assim, sabe? Envelheceu, morreu, parou. Não. Então vamos lá, gente. Vamos ver. Vamos ver onde está esses tecidos meristemáticos aí. Primeiramente, os tecidos meristemáticos vão ser divididos, tá? Em meristema primário e secundário. Então, todos esses que nós vamos ver aqui vão ser meristemas primários, ok? Deixa eu trocar isso aqui. O que acontece? Na ponta aqui da plantinha, lá na pontinha, a gente tem o que nós chamamos de meristema apical. Se eu pegar uma semente, eu vou ter o meristema já estabelecido nela já. Vários pontos de tecidos meristemáticos. Meristema apical da raiz, meristema apical do caule, meristema fundamental e procâmpio. Aqui está falando que é o apical que vai originar os meristemas primários. Deixa eu trocar isso aqui. Então é o seguinte, uma planta, quais vão ser os tecidos meristemáticos que eu encontro nela? Lembrando, os tipos de meristema são dois. Os primários e os secundários. Nós vamos ver o primário, tá? Primeiro. Quem é o nosso meristema, compõe o nosso meristema primário, pessoal? A protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Então, quem compõe o meristema primário?
protoderme, protocâmpio e meristema fundamental. Esses 3 tecidos meristemáticos vão originar a epiderme, a periderme, o xilema e o floema, o parênquima, o clorênquima e o esclerênquima. Vamos lá que aqui a coisa começa a melhorar. Então, meristema primário, aonde eu encontro esses caras aí? Na ponta do caule, na ponta da raiz e nas laterais do caule, que a gente chama de gemas laterais. Aonde eu encontro o meristema primário pode ser chamado de gema, tá? Gema apical da raiz, que é na ponta da raiz, e as gemas laterais. Como eu disse, os meristemas têm 2 papéis: originar outros tecidos e se multiplicar, promovendo o crescimento da planta. Então, esse meristema apical da raiz faz a raiz crescer. Ele fica aqui. Aí, o que ele vai fazendo? Ele vai criando células, e essas células que ele vai criando vão se sobrepondo umas às outras e vão empurrando as outras para baixo, sabe? E assim a raiz vai crescendo. Os laterais são responsáveis por crescerem os ramos da planta. E o apical é responsável por crescer o ápice da planta. E aqui nós temos uma situação muito curiosa. É o seguinte, galera, se eu, considerando que uma planta vai crescer, considerando que uma planta vai crescer a partir dos seus meristemas apical da raiz e apical do caule, esse processo de crescimento, galera, é um processo de superposição. O que é isso, cara? É muito simples. Quando a planta vai produzir uma nova célula, seus meristemas vão se multiplicar, ela vai se multiplicando e vai entulhando uma célula em cima da outra. Tá entendendo? Então a planta vai crescendo daqui para baixo. Tá? Na verdade, eu vou só inverter a posição que eu estou na direção errada. Aqui o meristema. A planta ela vai fazendo o que, galera? Ela vai criando novas células e vai sobrepondo essas novas células. Aí ela vai crescendo daqui para baixo, ou seja, à medida que ela vai criando novas células, essas células vão empurrando a ponta da raiz para baixo, que, né, vai amontoando e aí vai empurrando umas às outras. E a minha ponta da raiz vai crescendo para baixo, vai aumentando, vai aumentando. A mesma coisa acontece aqui para cima. Tá? A planta, o meristema está aqui, ela começa a criar novas células e essas células vão empurrando a ponta do meu meristema cada vez mais para cima. Ela cria do meristema para baixo que ela produz as células. E assim com isso a planta vai espichando tanto para cá quanto para cá. E isso permite uma situação que é o quê? Se eu chegar aqui hoje em dia e fizer um corte aqui nesse caule da planta, vamos supor a 20 centímetros do solo, daqui a 5 anos esse corte vai estar a essa altura ou em altura diferente? Quem se atreve? Quem se atreve a falar? O corte vai estar na mesma altura ou altura diferente, por quê? Então, eu quero justificativas, por favor. Que a superfície de contato aumenta? Não.
Não é isso não, meu amigo. Não, tranquilo. É porque acontece isso aqui, ó. Para marginal meristema da raiz aqui. À medida que o meristema da raiz, que essa estrutura vai criando novas células, essas células elas vão se acumulando a ponto de que esse meristema que antes estava aqui, à medida que ele vai produzindo as células, essas células vão empurrando ele para baixo, sabe? E a mesma coisa acontece com o nosso ápice da raiz do caule. O meristema está lá na ponta. À medida que ele vai produzindo novas células, essas novas células vão fazendo com que o meu meristema lá da ponta da raiz vá sendo empurrado para cima. E aí, qual a conclusão que eu chego com isso, galera? É que, tipo assim, a planta, ela cresce da ponta do caule, da ponta da raiz para cima, quer dizer, ela não vai crescer, vamos supor. O que já está crescido não vai crescer mais, não vai mudar a sua altura, é sempre a ponta que continua a seguir em frente. Ou seja, isso aqui que já está crescido, que está, vamos supor, a 5 metros do solo, vou botar um parâmetro aqui, vamos supor, o solo está aqui, aqui está a ponta do caule. Essa ponta aqui hoje ela está, vamos supor, a 5 metros do solo. À medida que meu meristema for produzindo novas células, aí vai produzindo novas células, novas células, novas células. A ponto que depois de 2 anos, mais ou menos, a minha ponta do caule já não está na mesma altura que estava antes, sabe? Antes ela estava aqui, depois de um certo tempo, ela já cresceu. Isso aqui. E aí, o que acontece, turma? O que já está crescido se manteve à mesma altura, tá vendo? O meristema cresceu, incorporou essas células nos tecidos das plantas e ele continuou crescendo da ponta, tá, para baixo. E de forma que ele continua subindo e o que já está crescido não vai mudar a altura, é a ponta que vai aumentando, vai ficando cada vez mais distante do solo. Com isso, se eu demarquei aqui no caule da planta fiz uma marca aqui a 10 centímetros do chão, depois de 5 anos ela vai continuar a 10 centímetros do chão. Porque aquelas células que já foram criadas, no qual eu fiz a marca, elas não vão mudar. Não vão crescer mais, não vão alongar mais. Já passaram por isso. A ponta que continua crescendo e o ponto do caule vai crescendo. A mesma coisa que acontece para a ponta da raiz. Então, essa marca que você fez aqui, depois de tanto tempo ela vai continuar no mesmo lugar. Só que a ponta da planta aqui já vai estar em uma altura maior. Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida aí? Então tá ótimo. Então, pessoal, esses meristemas, o meristema primário, além dele, meristema primário promove o crescimento vertical da planta e origina tecidos adultos que nós vamos chamar de primários.
O meristema vai ser responsável, o meristema primário, por fazer a planta crescer em altura, tanto a ponta da raiz quanto a ponta do caule. Ô, gente, e depois vocês vão ver que vai ter o meristema secundário, que vai ter a função de engrossar o caule da planta. Mas não é toda a planta que engrossa e fica com um caule igual de uma árvore, não, sabe? Meristema, enquanto o primário faz a planta crescer em altura, o secundário faz a planta crescer em largura. E toda planta que apresenta meristema secundário, pessoal, ela vai ter uma casca assim, meio de árvore, sabe? Uma casca meio de árvore, assim, uma casca seca. Tá? Então vamos lá. O meristema primário, que são esses três aqui, vão originar os seguintes tecidos: a epiderme e a periderme, xilema e floema, parênquima, colênquima e esclerênquima. Olha, esses tecidos, as suas funções estão todas nesse quadrinho aqui, bonitinho, ó. Epiderme, periderme, revestimento, floema, xilema, condução, esses outros aqui, preenchimento, por aí vai. Então aí está o nosso meristema primário. Aqui já são tecidos formados com células adultas, tá? E aí é o seguinte, tem certas plantas, tá? Ó, gimnospermas e angiospermas já vão apresentar um meristema secundário, coisa que as briófitas nem existiam nenhum tipo de tecido adulto, e as pteridófitas só tem o primário. Como que surge um tecido meristemático secundário? Existem células desse carinha aqui, ó, chamado de parênquima. O parênquima, galera, ele tem células dele que vão, digamos assim, retroceder ao estágio de célula meristemática. Afinal de contas, esses tecidos são originários de células meristemáticas. O parênquima ele volta ao estágio de célula meristemática e forma um outro meristema, que agora eu chamo de meristema secundário. Tá? O meristema secundário, que surge agora nesse processo, vai promover o crescimento da planta agora em espessura. Né? Espessura é largura. E além disso, ele dá origem a outros tecidos. Só que agora nós chamamos de tecidos que vêm do meristema secundário, vão ser tecidos secundários, tá? Que são o subefeloderme, o xilema secundário e floema secundário. Aí a gente tem uma tabelinha, que na próxima aula eu não vou começar explicando através dela, que vai deixar isso tudo mais fácil. O que vocês precisam entender da aula de hoje? Só um resumo. As plantas possuem uma espécie de célula-tronco chamada de célula meristemática. Essas células originam os tecidos meristemáticos, ou seja, um conjunto de células dessa que se agrupam em tecidos, no qual eles têm nome: protoderme, procâmbio e meristema fundamental. Isso aqui são os nossos meristemas primários. Cada meristema desse, além de multiplicar para promover o crescimento da planta verticalmente, origina também tecidos adultos primários, como epiderme, periderme, xilema, floema, parênquima, colênquima e esclerênquima. Tá? Então você tem os meristemas, que tem a função de gerar tecidos e crescer a planta. Meristema primário cresce a planta verticalmente e origina esses tecidos aqui. Ponto. Meristema secundário. Só algumas plantas têm. Todas têm primário, secundário só algumas. E as plantas que têm o secundário, elas já vão apresentar o primário e o secundário, não é só secundário não, tá? Então o meristema secundário já tem a função de fazer a planta crescer em largura e ele se origina de algumas células de um tecido adulto aqui, que foi criado lá no meristema primário, do parênquima, células que vão voltar ao estágio de meristema, de células meristemáticas, e assim vão originar o nosso meristema secundário, filogênio e câmbio. Tá?
Meristema primário, crescimento em altura e gera tecidos adultos primários. Meristema secundário, crescimento em largura, gera tecidos adultos secundários. Próxima aula nós vamos organizar isso tudo em uma tabela, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí?